Aos irmãos que ficam aqui, por favor, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 15. Marcos, capítulo de número 15, nós vamos estudar dos versos 1 a 15. Talvez você esteja estranhando essa pausa no livro de Eclesiastes, mas domingo que vem nós retornaremos, ok? Por hoje estaremos em Marcos, capítulo 15, versos 1 a 15. Prepare o seu coração, abra sua Bíblia. Eu faço questão de ler o texto integralmente. Marcos, capítulo de número 15, versos 1 ao 15. Vamos ler a palavra de Deus com santa reverência. Assim diz o texto. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Verso 6: por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Senhor amado e querido, a nossa oração também é uma declaração de fé. Nós cremos no Espírito Santo, em seu poder de converter corações, de edificar a tua igreja. É por isso que rogamos a tua ajuda, que o Senhor esteja conosco. O Senhor possa abrir os olhos do nosso coração e nos fazer ter alegria no Senhor Jesus, por aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez por nós. Toma conta deste momento, apesar de nossas limitações, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui nos últimos momentos da chamada Semana da Paixão, com a sinalização do beijo de Judas. Como vocês sabem, Jesus havia sido preso pelas autoridades religiosas. E enquanto aguardava julgamento, a cidade de Jerusalém estava fervendo, com seus mais de 100.000 visitantes por conta da Páscoa. O alvoroço da captura do Messias se seguiu por toda a madrugada, indo de um lugar a outro nas instâncias do judaísmo, até que, enfim, chegou em mãos romanas, para que o veredito final fosse tomado. O responsável, então, seria Pilatos, Pôncio Pilatos, um nome que aparece 8 vezes na porção que nós lemos, sem contar os pronomes que se referem a ele. Trata-se de um personagem prolífico que merece a nossa atenção na análise do texto. Ele está, inclusive, presente como uma figura importante nos credos mais antigos da nossa fé. Quando se fala de Jesus, diz-se que ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Mas quem era esse sujeito?
Pilatos foi o quinto prefeito romano da Judéia. Alguém que, segundo os historiadores antigos, governou entre 26 e 36 depois de Cristo. Joséfo e Filo de Alexandria o descreveram como alguém cruel e completamente insensível às crenças e às práticas religiosas dos judeus. Era alguém, desagradável, extremamente egoísta, que pensava apenas no seu umbigo, que desejava tão somente, preservar o seu poder, a sua influência e o seu prestígio diante o Império Romano. Pois bem, a interação desse sujeito com Jesus é apresentada por sua dimensão nos 4 evangelhos da Bíblia. De modo que apenas Lucas explica que Pilatos despachou Jesus para Herodes Antipas. Somente Mateus fala do sonho que a esposa de Pilatos teve. E apenas em João, Jesus esclarece que o seu reino não é deste mundo. Cada um com seu propósito específico, com seu objetivo particular. Mas aqui em Marcos, o que está registrado foi reproduzido integralmente pelos outros evangelistas. O que sugere, no mínimo, a sua precedência. Aqui temos o resumo desse evento. E é por ele que nós vamos nos guiar, analisando o acontecimento e fazendo as referências aos acréscimos dos outros evangelistas. Tá bom? Então, isso definido, irmãos, desde já eu adianto o meu intuito com minha prédica aqui. Peço que você guarde no seu coração, hoje e durante toda a semana, reverberando o ensino, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi condenado para libertar os filhos do Pai. Eu vou repetir. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi condenado para libertar os filhos do Pai. Vou fazer a exposição do texto e, ao fim, tecer alguns comentários de aplicação. Olhos no texto, irmãos, percebam que de manhã bem cedo, entre 4 e 5 horas da manhã, os chefes dos sacerdotes, junto com os líderes religiosos, os mestres da lei, e todo o sinédrio, com seus 71 componentes, chegaram a uma decisão. Esses grupos compunham a elite do judaísmo, responsáveis pela liderança das atividades no templo, envolvidos com o ensino formal da lei e também ativistas no tribunal religioso, respectivamente. Entenda que haviam diferenças gritantes entre esses grupos, assim como entre os fariseus e os saduceus. Mas eles chegaram ao denominador comum, se uniram em prol de um objetivo que tinham, e era matar Jesus de Nazaré. Portanto, iniciando-se com a prisão dele, uma série de ilegalidades ocorreram, culminando num julgamento de madrugada, passando pelas casas de Anás, João 18:13, e Caifás, Mateus 26:57. Jesus foi julgado à noite, sem defesa, com testemunhas falsas, em lugar irregular e condenado no mesmo dia, assim violando ao mesmo tempo várias diretrizes do Antigo Testamento e da própria tradição judaica. Ainda assim, o evangelista nos diz que chegaram a uma decisão. Segundo eles, a pena merecida era a morte, só que tinha um probleminha para administrar. Desde o ano 30 depois de Cristo, o direito de julgar casos de pena capital foi retirado pelos romanos. Assim, desde então, todos os episódios tinham que passar por um oficial autorizado pelo império. E aí, sabendo disso, e resolutos em conseguirem aquilo que desejavam, o texto diz que eles amarraram Jesus e levaram-no até Pilatos, o entregando, bem cedinho da manhã, possivelmente sendo os primeiros a conseguirem uma audiência, porque o trabalho começava cedo, as pessoas só podiam ser recebidas até o meio-dia. Fato é que estavam lá diante do governador da Judéia, o prefeito chamado Pilatos.
Os religiosos levaram Jesus com todo aquele comboio de pessoas ao pretório, João 18, 28, o palácio oficial do governador romano. Mas eles não entraram na propriedade. Foi Pilatos quem saiu do pretório, colocando agora o caso em trato público, às vistas de todos que estivessem por lá. O evangelista Lucas nos diz que entre as vozes dos acusadores ouviam-se 3 denúncias. A primeira, nós encontramos este homem subvertendo a nossa nação. A segunda, ele proíbe o pagamento do imposto de César. A terceira, ele se declara o próprio Cristo, um rei. Isso é interessante, queridos irmãos, porque a reunião do Sinédrio, que aconteceu antes desse encontro com Pilatos, havia definido que Jesus era culpado por blasfêmia. Mas isso não seria suficiente para condená-lo em pena capital diante de Pilatos. Então, astutos, eles mudaram a acusação de blasfêmia para sedição, a fim de que, deste modo, Jesus se tornasse uma ameaça política ao Império Romano. É por isso que, ao ouvir as acusações, Pilatos deu ouvidos à última delas, que Jesus se proclamava rei. É por isso que vem a pergunta ao Senhor no verso seguinte: você é o rei dos judeus? Recebendo rapidamente a resposta: tu dizes. Só que não confunda isso com uma pergunta despretensiosa, apenas por curiosidade, e uma resposta afirmativa simples, porque os pronomes recebem ênfase no texto original, carregando, aliás, desdém na pergunta: você é o rei dos judeus? E quando Jesus responde: tu o dizes, a ênfase também está presente, significando: sim, eu sou o rei dos judeus, mas não do jeito que você está pensando. Como adiantei no relato de João, Jesus esclarece, confirmando o seu reinado, mas acrescentando: o meu reino não é deste mundo. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. É ser um rei diferente, irmãos. Era um tipo de monarquia distinta. Adolf Pohl, um comentarista, é cirúrgico aqui. O trono desse rei é a cruz. O cetro desse rei são as marcas dos pregos. O poder deste monarca é o perdão dos pecados. Mas versículo de número 3 nos mostra que os chefes dos sacerdotes continuavam acusando Jesus. Repetidamente eles não paravam com as coisas que já tinham sido mencionadas. E agora, dando uma informação adicional, ele começou na Galileia e depois desceu até aqui. Lucas 23, versículo 5. Ao escutar essa palavrinha Galileia, rapidamente Pilatos pensou: epa, Galileia é ao norte, jurisdição de Herodes Antipas. Eu vou despachá-lo e me livrar desse abacaxi. Mas antes lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Convenhamos, irmãos, geralmente quando a nossa vida está por um fio, nós fazemos o possível para nos livrar da morte. E se podemos tornar esse caso um pouco mais pessoal, imagine-se por um breve instante no banco dos réus. Lá está você sendo acusado de um crime hediondo, cuja penalidade é a morte. E você sabe que não é culpado daquilo. Você não cometeu aquele crime, mas na corte sobra desespero. Você está incansavelmente pensando em como se defender, de que modos você pode preservar ou pelo menos provar a sua inocência. Qual é a reação imediata? Eu acho que o instinto diz para falar, para argumentar com o máximo de palavras possíveis.
No entanto, diante de Pilatos estava o servo sofredor de Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha, que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. E isso impressionou o prefeito romano. Mas enfim, Jesus foi enviado para Herodes Antipas, mais uma vez agora sendo indagado com muitas perguntas. O Evangelho de Marcos nos diz que há muito tempo Herodes queria conhecer Jesus. Jesus era famoso, teve momentos específicos, importantíssimos do seu ministério, na Galileia inclusive. Jesus era um espetáculo, era uma apresentação, era de fato algo que há muito mesmo Herodes queria conhecer. Mas novamente o silêncio foi reforçado. Jesus não abriu a sua boca, levando-o a ser devolvido para Pôncio Pilatos. Só que agora, Lucas 23, versos 7 a 12, vestido com um manto luxuoso, não para honrá-lo, irmãos, mas para expô-lo ao ridículo. Jesus estava novamente diante de Pilatos, mais uma vez ouvindo acusações, exposto ao público. E a caricatura de Pilatos não é bela não se engane, já vou falar sobre isso. Mas cruel como fosse, o prefeito, tinha suas razões para não condenar aquele que estava diante de si. João nos diz no capítulo 18, verso 38, que ele não achou mal algum em Jesus. Essa mesma situação se repetiu com Herodes Antipas, Lucas 23, verso 15. É por isso que no verso seguinte, o próprio Pilatos, em Lucas, propôs castigar Jesus e depois soltá-lo. Ele tinha ciência de que Jesus era inocente. Mas isso não seria suficiente para os judeus que o estavam acusando. Acontece a luz no fim do túnel para eles. Verso número 6. Que por ocasião da festa, a festa da Páscoa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Esse costume, essa conduta se harmoniza muito bem com a política de conciliação de Roma. Veja o cenário. Era Páscoa. A cidade estava lotada. A Páscoa celebrava justamente a libertação de Israel do domínio do Egito. Segundo historiadores antigos, havia um fervor muito grande nessa época de Jesus, com esperança messiânica, para que Deus enviasse alguém que libertasse o povo do domínio romano. Então, rapidamente as coisas poderiam escalar para que um rei, um Messias político se envolvesse na questão e então houvesse uma guerra, uma insurreição diante de Roma. Logo, esse presente, esse costume era concedido especificamente para o povo da Judeia. E agora nós entramos em um novo cenário. Versos 7 e 8 apresentam os novos personagens do texto. Acompanhe. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Dois grupos. O primeiro grupo de rebeldes, o segundo grupo uma multidão aparentemente inocente. Primeiro temos Barrabás, o qual com toda probabilidade se chamava Yeshua Barabá, do aramaico Jesus Barrabás, filho do Pai. Barrabás é um Jesus também. Ele era justamente o que os judeus acusaram Jesus Cristo de ser, uma ameaça real, política ao Império Romano. Alguém que se envolveu com assassinato, como se fosse um patriota, como se fosse a figura de um Messias político que havia se insurgido contra o Império, querendo libertar o povo de Deus daquela opressão. Embora as nossas traduções apontem para uma rebelião, na qual o assassinato ou os assassinatos ocorreram, o grego usa um artigo definido, não é uma rebelião, é a rebelião. Um evento que ainda estava fresco na memória de todo mundo aqui. É por isso que em Mateus 27:16 nós lemos que Barrabás era um prisioneiro muito conhecido.
talvez confundido como um Messias por muitos que estavam em Jerusalém. De Acarso, inclusive, sugere que talvez os dois crucificados com Jesus fossem correbeldes com Barrabás, porque estavam presos juntos e porque assassinato era punido com cruz, especialmente no tocante à insurreição. Ele continua: o fato de haver 3 cruzes preparadas sugere firmemente que Pilatos já tinha ordenado que fossem feitos preparativos para a execução dos 3 rebeldes. Aquela terceira cruz, a do meio, pertencia a Jesus, mas Jesus, Barrabás. O segundo grupo, irmãos, leia o texto, diz respeito à multidão. Uma multidão chega no ambiente. Ela não estava presente no começo. Apenas a liderança do judaísmo apresentou as denúncias diante de Pilatos. Mas agora chega uma multidão. A mesma multidão que há alguns dias tinha recebido Jesus em Jerusalém, na famosa entrada triunfal, com as declarações messiânicas: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Foi essa multidão precisa que pediu que o costume pascal fosse respeitado. E para o leitor atento, à primeira vista, aqui está a solução ideal para Pôncio Pilatos. Porque João 19:2 nos diz que ele estava determinado em libertar Jesus. O prefeito, como eu falei, estava certo de sua inocência, mas convicto ainda de que essa multidão escolheria salvá-lo. É por isso que pergunta: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Jogando o caso para a galera. Versículo 10. Porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Tinha certeza da inocência. Tinha certeza de que o povo iria pedir a soltura de Jesus. Tinha certeza, e agora ele estava certo mesmo, que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes tinham feito tudo isso. Ele joga a pergunta para todo mundo. O pessoal começa a pensar no que responder. Mas aqui, irmãos, existe uma interrupção súbita. Porque Mateus 27:19 nos diz que uma mensagem da esposa de Pilatos chegara. Não sabemos se por meio de carta, ou se algum assistente cochichou, no caso assim, no seu ouvido. Fato é que a mensagem era a seguinte, abre aspas: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. O problema é que enquanto a autoridade respirava nessa pausa, tentando digerir a informação que recebera da sua esposa, do outro lado, olhe para o texto, os chefes dos sacerdotes começaram a incitar a multidão, no boca a boca, nas informações cruzadas, para que ela pedisse a Pilatos, que ao contrário, não soltasse Jesus, soltasse Barrabás. O tumulto começou. As vozes começaram a crescer. E aí, surpreendido com o apelo popular, versículo 12, Pilatos reage: então, o que farei com aquele a quem vocês chamam o rei dos judeus? Ele não está sendo irônico, não. Rei dos judeus é uma expressão, um título messiânico, tão quanto também é filho de Davi, que a multidão chamou. O que devo fazer com este que vocês chamam rei dos judeus? Quando eles escutaram rei dos judeus, já tendo descartado Jesus Cristo como, de fato, uma possibilidade messiânica, trouxeram uma resposta em grito, irados: crucificam. Em outras palavras, faça com ele aquilo que estava planejado para fazer com Barrabás. Quando ouviram o rei dos judeus por seu lado, os religiosos estimulavam: nós não temos rei senão César. João 19:15. Pilatos ouviu tudo isso, mas ainda assim tentou ficar em cima do muro até o último instante, perguntando por quê, que crime ele cometeu. Mas eles gritavam ainda mais, agora em uma só voz:
e repetidamente crucificam, crucificam, crucificam. Agora o alvoroço tomou conta do pretório. Jerusalém estava em chamas. O resultado pretendido por Pilatos não foi alcançado, e é por isso que Mateus 27 nos diz que ele lavou as suas mãos diante da multidão, se declarou inocente do sangue de Jesus, transferiu a responsabilidade para o povo, que de forma maligna, uma das declarações mais condenáveis de toda a Bíblia, disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Por isso, irmãos, cansado, e lá no fundo, veja, desejando, verso 15, desejando agradar a multidão, porque Pilatos era egoísta, ele queria preservar seu poder e sua influência, desejando agradar a multidão, para que não houvesse um caos. Pilatos soltou-lhes Barrabás. Jesus, Barrabás. O Jesus errado. O Messias falsificado. Mandou açoitar Jesus de Nazaré, o Jesus correto, e o entregou para ser crucificado. Por um lado, a multidão estava eufórica, vibrando com o desfecho daquele julgamento. Já no outro lado, irmãos, 2 homens levantados por Pilatos estavam açoitando as costas nuas e curvadas do Senhor Jesus, dilacerando a sua carne e talvez expondo suas veias, artérias, vísceras e demais órgãos internos, através dos metais, das pontinhas de metais que ficavam nos chicotes romanos. Um procedimento que por muitas vezes já era fatal e que explica a morte rápida do Senhor Jesus na cruz do Calvário. De todo modo, finalizados os flagelos dolorosos, quase mortais, o que aguardava ainda o Senhor era a via da cruz. A via dolorosa, o caminho para o Gólgota, onde, enfim, ele morreria crucificado na execução mais cruel já vista por este mundo. E aqui nós encerramos a exposição do nosso texto, mas temos muito a falar ainda. É necessário que cada um de nós pergunte-se ao próprio coração: o que é que Deus espera de mim depois de aprender bem, de entender o que aconteceu naquele fatídico evento? Não tenho dúvidas que existem muitos ensinamentos, vários detalhes que podem ser explorados nesse texto, irmãos. Mas por hora eu quero te convidar a prestar muita atenção nas ações e nas reações dos personagens mencionados no texto. Logo de cara, no primeiro verso, nós somos lembrados da importância das questões legais. Porque Jesus foi julgado injustamente pelos judeus. Isso não apenas do ponto de vista moral, mas também jurídico. Ele foi sentenciado na calada da noite, com testemunhas falsas, sem direito de defesa. A sua presunção de inocência passou longe. Certo, pastor? Mas o que eu tenho a ver com isso? Não fomos nós que sentenciamos Jesus aqui, não é verdade? Sim. Mas é desse jeito, muitas vezes, que nós julgamos uns aos outros. Nós, queridos irmãos, julgamos as pessoas às escondidas em nosso coração. Nós damos ouvidos às fofocas espalhadas. Nós escolhemos ficar estranho com as pessoas sem nem conversar com elas, porque nos baseamos nas premissas espalhadas, concluímos com base nisso e acabou-se. O irmão que se vire. Isso é quebra do 9º mandamento. Isso é ser injusto, como essas pessoas foram injustas com Jesus. Para fugir disso, nós devemos seguir o que Tiago chama de lei régia, lei real, a lei do amor,
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, entendendo a dignidade do ser humano, como ele é valioso, como ele merece ser ouvido, como a presunção de inocência deve acontecer. O Antigo Testamento nos diz que em uma acusação, 2 testemunhas devem também participar. O Novo Testamento nos diz que nós precisamos ganhar a pessoa para Deus, se ela estiver errada. Mas o ensino é claro, de Gênesis a Apocalipse. Não condene ninguém sem você ter certeza. Porque não há virtude alguma em ser apressado, ser impulsivo, ser precipitado. Não, irmão, tenha calma. Por outro lado, eu entendo, nós somos seres manipuláveis. Nós caímos muito fácil na conversinha do irmão mal intencionado, do colega de classe que tem birra com outro, até mesmo no líder religioso que comete abuso espiritual na membresia da igreja. Porque multidões não são tão difíceis assim de serem manobradas. Num dia elas estão dizendo Hosana, no outro estão gritando crucifica-o. Basta você ser bonitinho, ter feito um curso de retórica, ter uma boa lábia, as pessoas vão segui-lo, não tenha dúvida disso não. Mas nós, cristãos, nós somos chamados à ponderação. Nós somos chamados à reflexão, porque não devemos digerir nada que não venha da fé. E temos que reagir piedosamente às coisas que nos chegam. As nossas reações dizem muito acerca da nossa fé e da maturidade do nosso coração. Você ouviu, meu querido, uma queixa contra o seu irmão? Calma, converse com ele. Você percebeu um movimento estranho no balancete da sua empresa? Calma, verifique os dados. Você está ouvindo alguma coisa estranha no sermão do seu pastor, na aula da EBD? Calma. Faça como os bereanos, examine a sua Bíblia, verifique os fatos, não seja precipitado, não julgue no impulso. Tenha calma com seu cônjuge, tenha calma com seu filho, tenha calma com seu irmão, ele merece ser ouvido. E tome muito cuidado com manipuladores para que você não caia em injustiça. Sabendo você que às vezes o silêncio fala muito mais do que algumas palavras. Entenda que os líderes religiosos, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, a multidão inteira, todo mundo sabia que Jesus era inocente na narrativa. Mas ninguém estava disposto a mudar a conduta, o intuito maligno por qualquer palavra que saísse da boca dele. Como ensina o autor de Eclesiastes, há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de lutar e tempo de viver em paz. O livro de Provérbios vai no mesmo caminho. Quem controla a língua é sensato. Quem controla a língua conserva a sua alma. Minha irmã, lembre-se disso no próximo conflito com seu marido. Meu irmão, se lembre disso aqui quando a sua ira quiser vencer. Quando a cegueira do seu coração quiser machucar o próximo, calma. Não se precipite. Agora, parece que no relato do texto a gente tem um bom exemplo de alguém que não se precipita. Pilatos. Ele ouviu Jesus muitas vezes. Ele tentou coletar os dados da melhor forma possível. Ele até decidiu soltar Jesus, uma vez que entendeu que ele não era culpado. E aí, baseados nisso, e numa lenda antiga, oriunda da Idade Média, algumas igrejas coptas e etíopes, quem sabe você já ouviu falar sobre isso, consideram Pilatos um santo, porque supostamente ele se arrependeu, ele crê em Jesus, ele fez o possível para libertar o Messias. Então, Pilatos seria o exemplo de alguém que não foi precipitado. Eu digo que de fato Pilatos não foi precipitado, mas entenda, ele está no extremo oposto do que é ser precipitado. Pilatos é a figura de alguém que pondera demais, que tem calma demais, que reflete demais e não sai de cima do muro. Ele é alguém omisso, ele é alguém covarde,
Porque depois de nós considerarmos as questões todas, nós somos chamados à ação, especialmente tendo fome e sede de justiça. Porque em primeiro lugar nós buscamos a Deus, o reino dele, a sua justiça. Não deveria haver espaço para covardia em nossos relacionamentos. Quando o seu irmão está sendo acusado falsamente, levante-se por ele. Quando a sua esposa está ferida por algo que não aconteceu, levante-se por ela. Não seja covarde diante da injustiça do mundo, diante de tudo de mal que acontece nesse mundo que nós vivemos. Levante a sua voz, como um profeta, como diz a palavra do nosso Deus, porque Jesus veio para testemunhar da verdade, e nós seguimos o exemplo do nosso mestre. Não podemos ser covardes. Não podemos ser omissos como foi Pilatos. É aquela velha historinha do sujeito que estava em cima do muro. De um lado estava Deus, os crentes, os anjos, os demais seres celestiais, convidando o sujeito: pule, vem para cá, junte-se a nós. Enquanto do outro estava o diabo, em sua cadeira de praia, fumando um charuto, sem mencionar uma palavra sequer, quietinho. O sujeito teve que lhe perguntar: você não vai me convidar a pular para o seu lado? Ele respondeu: amigo, o muro é meu. Porque no final das contas, meus irmãos, diante do tribunal do Senhor, não existem três grupos: os prós, os contras e os neutros. Só existem dois grupos tratados na Bíblia: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, a vereda dos crédulos e a direção dos incrédulos, a vida e a morte, a bênção e a maldição, o império das trevas e o reino do Filho de Deus. Pois Jesus diz que quem não é por nós é contra nós. Não há meio termo. Isso, não sei se você percebe, o coloca diante da necessidade de uma escolha hoje. O momento de decidir é agora. O Salmo 95 nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Você precisa ouvir. O que é, pastor, que a voz de Deus está me dizendo? Está dizendo que você é um pecador miserável, como eu, como os líderes religiosos, como Barrabás, como toda aquela multidão. Você é, como eu e como todo mundo, culpado do sangue de Jesus. Porque foram os nossos próprios pecados que levaram Jesus Cristo para aquele maldito madeiro. A culpa não é só de um ou de outro, mas de toda a humanidade que rejeitou o seu Criador. E o pior de tudo é que diante desse tribunal, as acusações levantadas contra nós procedem. Nós somos culpados, sim. Esse julgamento é justo, correto, mas há uma saída. A saída é arrependimento dos pecados e crença de que naquela cruz havia mais do que uma morte cruel, havia uma morte substitutiva. Jesus morreu em meu lugar. Jesus pagou pela minha condenação. Jesus sofreu por mim. Se você ainda tem dúvida de que Deus te ama, olhe para a cruz do Calvário e veja a prova cabal do amor de Deus. Porque naquele sangue derramado, Mateus 26, 28, há o perdão dos pecados, é o sangue da nova aliança. Esse sangue, Romanos 5, 9, nos justifica diante de Deus e nos livra da ira vindoura. Esse sangue, Efésios 1, 7, nos redime segundo as riquezas da graça de Deus. Esse sangue, segundo Hebreus 9, 17, purifica até a nossa consciência. Nós sabemos que somos salvos. Se por um lado todos os homens devem dizer: por nossa culpa o sangue foi derramado, os crentes juntos devem dizer: para retirar a nossa culpa o sangue foi derramado. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E é com ele, óbvio, que eu termino esse tempo, recapitulando a grande mensagem do texto. Jesus é o Filho de Deus, que foi condenado para libertar os filhos do Pai.
no lugar do criminoso Barrabás, filho do pai em aramaico, no lugar do pecador morreu o Filho unigênito de Deus, o verdadeiro Messias, que fez isso para salvar e adotar todos os filhos do Pai, alvos do seu incrível amor, eleitos antes da fundação do mundo, convidados a fazer parte de sua família. Se você entendeu, sabe que para você ser liberto, Jesus teve que ser amarrado. Para você ter vida eterna, Jesus teve que morrer. E como filhos que professam Jesus como Senhor e Salvador, hoje mais uma vez nós somos chamados a escolher e a confiar para sempre no Jesus correto. Porque do mesmo jeito que o povo de Jerusalém escolheu o Jesus errado, Jesus Barrabás, com esperanças messiânicas, nós também depositamos essas expectativas messiânicas no político, que promete cristianizar o mundo pela força, no cônjuge que tem que ser completamente perfeito, na família que não pode ter um problema dentro de casa, no concurso que supostamente iria resolver a nossa vida. Irmão, o cônjuge, o político, seu filho, seu melhor amigo, seu pastor, não vão resolver o seu problema. Eles são Jesus errado. Você precisa olhar, confiar e satisfazer em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Rei dos judeus, o Rei do universo, o Alfa e o Ômega, aquele que é Cristo verdadeiro para sempre. Feche os seus olhos, vamos responder ao Senhor em oração silenciosa, por sua graça infalível em nossas vidas.